Bom dia, queridos alunos do Ortega do quarto ano, tudo bem? Pô, tô morrendo de saudade de vocês. Bacana estar aqui falando com vocês. Parabéns aí ao Johnny, parabéns à Isabela, sabe, Poliana, vários alunos aí, né? A turma de modo geral está se destacando, participando bastante, postando fotos, tá bom? Foto das atividades, estou gostando de ver. É isso daí, tá? O que faz um bom aluno não é a escola em si como lugar, mas sim a forma que ele estuda, ok? A forma que ele usa suas ferramentas de estudo para conquistar aí seu conhecimento. E hoje a gente vai falar de conquista, ok? Nós vamos falar na aula de história sobre as conquistas das grandes navegações. Olha só que interessante, né? Ah, a gente está falando de um período lá do século XIV e do século XV. Professor, século XIV, cada século é um grupo de 100 anos. Se é século XIV, é 14 vezes 100. Ou seja, a gente está falando do ano de 1400, 1500. O Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil foi descoberto no início do século XV. Ok? E aí, nessa época, o Brasil ele foi descoberto por quê? Porque países como Portugal e Espanha se aprimoraram no processo das grandes navegações. Professor, o que é isso, grandes navegações? Grandes navegações foi que os homens conseguiram desenvolver navios que conseguissem cruzar os oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Okay? Existe uma teoria que diz que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em uma dessas navegações, quando ele errou a sua rota, né? Porque o navio ele não tinha motor, ele era movido pelo vento e ele teria pego um vento contrário que teria chegado em terras brasileiras. Mas a pergunta, a aula de hoje não é sobre esse assunto, mas sim sobre o assunto de qual era o objetivo das grandes navegações. Pessoal, nem tudo que você vê hoje existia no século XV. Por exemplo, eletrodomésticos, motores, energia elétrica. Isso não existia no século XV. Isso veio a existir bem depois. E uma coisa que também me intriga muito, que não existia no século XV, era o domínio sobre temperos. Imagina você comer uma comida sem tempero algum, sem cominho, sem coloral, né? O sal grosso, enfim, não refinado, não tinha açúcar, açúcar mascavo, mas tinha um país que dominava essa técnica, que eram as Índias, ok? Então o objetivo das grandes navegações era chegar até as Índias para pegar essas especiarias. Só que todo o caminho ele precisa de uma direção. E os navios, eles não eram colocados no mar assim, solto de qualquer jeito. Eles tinham que seguir uma direção, ok? Uma rota. Né? Normalmente essa rota ela saía da Europa. Os países que dominavam as grandes navegações eram Espanha em primeiro lugar e depois Portugal, ok? Então esses países eles saíam dessa rota de Espanha e de Portugal, desciam pela costa africana, faziam a volta e chegava na Ásia, onde está localizado as Índias. E lá eles poderiam pegar cravo, canela, nozes, enfim, uma série de temperos que eles não tinham no país dele. E esses temperos eram eram usados no preparo de comida dos nobres, no preparo de tinta, no preparo de várias coisas que os reis queriam. E essa era a forma de demonstrar poder na época, ok? Quem dominava as grandes navegações tinha o poder. Hoje, no mundo atual, século 21, quem vai ter o poder hoje? Olha, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Eu acredito que o país que descobrir a vacina para o coronavírus, com certeza vai ter um certo poder em relação aos outros. Então, olha como é que a coisa vai mudando de acordo com a necessidade da humanidade. Então, no século XV, a humanidade tinha necessidade de temperos, especiarias. E o que poderia trazer esses temperos e essas especiarias eram os grandes navios. Só que para os grandes navios navegarem, eles precisavam de direcionamento. E isso era feito através de leitura dos astros, das estrelas, do Sol, da Lua,
ok? Lembrando, o Sol sempre nasce na mesma posição, se põe na mesma posição, então eles pegavam essa direção do Sol para se orientar no mar, ok? Eles começaram a criar estratégias de navegação e a bússola, ok? Lembrando que nessa época não tinha motor, não tinha computador, não tinha sonar, tá? Não tinha equipamento para ver no fundo do mar, então eles não sabiam onde estavam pedras. Se o navio era todo de madeira, não era navio de aço, como a gente conhece hoje nos grandes petroleiros, eram caravelas. Essas caravelas, elas afundavam facilmente, ok? Então era muito comum saírem 5 navios e retornar só 3, 2 se perdiam pelo caminho, morriam muitos navegadores, ok? Então essa história dos navegadores, ela era muito rica, ok? Então eles acreditavam em muitas coisas assim que eram mitos. Por exemplo, quando a gente vai de frente para o mar e a gente olha assim para o mar, a gente vai ver lá longe a linha do horizonte. Os navegadores achavam que essa linha do horizonte, a Terra era quadrada e que quando chegasse na linha do horizonte, o navio ia cair. E o que teria lá embaixo? Eles achavam que era o inferno. Então, por exemplo, eles morriam de medo de ir para o lado da linha do horizonte. O que eles faziam? Eles navegavam fazendo a costa. Só que próximo da costa, do mar, o que tem? Pedras. Por causa dos continentes, das ilhas, das proximidades. E tem pedra embaixo da água. E muitos navios batiam nessas rochas, abriam grandes buracos no casco e afundavam. E nessa época não tinha telefone celular, nem telefone para avisar, olha, estou afundando. Não, eles afundavam e ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. A história que chegava para a família, o monstro marinho engoliu. Né? Então eles acreditavam nisso. Você talvez vai falar hoje, que absurdo, não sei o quê. Mas volta no tempo, imagina como que seria no século XV. Né? Não tem o conhecimento que a gente tem hoje. Os homens nem tinham certeza se a Terra era redonda. Não existia satélite no espaço, não existia foguete. Isso aí veio muito depois. Então tudo era muita novidade. Só para vocês terem uma ideia. Volto a falar, o Brasil foi descoberto em 1500. Ou seja, eles nem sabiam na Europa que a América existia. Então foi um ano de grandes conhecimentos, um século de grandes descobertas, o século XV, um século onde o mundo avançou muito. Né? Povos descobriram outros povos. Né? Então os portugueses descobriram os indígenas. E os indígenas descobriram os europeus. Né? Eles não sabiam da existência um do outro. Então, assim, foi muita novidade, um período muito rico da nossa história. Eu vou te convidar a ler esse texto, responder as questões. Estou postando aí o link aí na atividade, aí, 2 links, e eu vou pedir que você assista esses vídeos e logo mais a gente volta com a aula de geografia. Um grande abraço, até mais, precisando só chamar no grupo, eu estou à disposição de vocês.